Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, na aula passada eu mostrei para vocês que as grandezas vetoriais, para elas serem bem definidas, elas precisam de direção e sentido, elas precisam de uma orientação. E para descrever essas grandezas, nós vimos que nós precisamos usar os vetores. E a gente viu que os vetores eles obedecem uma álgebra diferente dos números. Então a gente viu que somar vetores é diferente de somar números, subtrair vetores é diferente de subtrair números. E eu estou mostrando para vocês como realizar essas operações. Então a gente estudou soma de vetores, subtração de vetores, decomposição de vetores. Nós vimos que um vetor pode ser escrito na forma de módulo ângulo ou na forma unitária. E agora, pessoal, eu preciso mostrar para vocês como que a gente multiplica vetores. Só que quando se trata de vetores, nós podemos realizar dois tipos de multiplicações diferentes, tá, pessoal? O primeiro tipo é o produto escalar de vetores. O produto escalar, pessoal, ele é definido dessa forma aqui, ó. Ele pode ser entendido como sendo o produto do módulo do primeiro vetor com o módulo da projeção do segundo vetor na direção do primeiro. Aí você deve ter lido isso aqui comigo e não deve ter entendido nada, né? Que diabo é isso, professor? Pessoal, vamos olhar aqui para o desenho para ficar um pouco mais claro aqui. Então eu vou pegar dois vetores como exemplo, pegar um vetor A e um vetor B aqui aleatórios. E eu quero realizar o produto escalar entre eles. Quando a gente diz que quer realizar um produto escalar, a gente representa dessa maneira, tá, pessoal? O produto escalar ele é simbolizado pelo pontinho. O outro produto, que é o produto vetorial, ele vai ser representado por um x, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá bom? Então, produto escalar, a gente lê isso aqui da seguinte forma, A escalar B. Então, é o produto do vetor A escalar o vetor B, beleza? Então, a gente está falando de um produto escalar. O que é esse produto escalar? Então, vamos ler agora para ficar mais claro, olha só. Ele é entendido como sendo o produto do módulo do primeiro vetor, então vai ser o módulo de A, vezes o módulo da projeção do segundo vetor na direção do primeiro, ou seja, é o módulo de A vezes o módulo da projeção do vetor B, que é o segundo, na direção do A. Então, para a gente entender isso aqui direitinho, eu preciso pegar o vetor B e projetar ele sobre a direção do vetor A. É como se eu estivesse decompondo o vetor B e pegando a componente de B na direção do A. Essa que é a ideia. Então, quando a gente faz isso, pessoal, eu vou pegar aqui essa projeção. Ó. Então, eu vou pegar e traçar uma linha que forme aqui um ângulo de 90 graus com a direção do vetor A. E esse vetor que vai da origem dos dois vetores até esse ponto, esse vetorzinho, é a projeção do B na direção do vetor A. Esse vetorzinho amarelo aqui, ó, ele é a sombra do B na direção do A, é a projeção do B na direção do A. Então, o que essa frase aqui está me dizendo é que o produto escalar ele é definido como sendo o módulo do A vezes o módulo desse vetorzinho amarelo, que é a projeção do B na direção do A. Então, para ficar clara essa definição, a gente só precisa saber qual vai ser o módulo desse cara. Lembrando que o módulo é o tamanho. Então, pessoal, a gente pode pensar nesse triângulozinho retângulo aqui, ó. Se a gente pensar nesse triângulozinho retângulo, em relação ao ângulo θ, que é o ângulo entre os vetores A e B, a gente enxerga que o B ele é a hipotenusa, e o meu vetor, que é a projeção do B na direção do A, esse vetorzinho amarelo aqui, ele é o cateto adjacente. Então, a gente lembra que cosseno do ângulo θ aqui, ó, ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, esse cateto adjacente ele vai ser a hipotenusa, que é o vetor B, o tamanho do vetor B, né, o módulo de B, vezes o cosseno do ângulo θ. Então, a gente tem que esse vetorzinho aqui ele tem um módulo correspondente ao módulo de B vezes o cosseno de θ. É a hipotenusa vezes o cosseno. Esse é o tamanho da projeção do B sobre o A.
em que esse ângulo θ aqui, pessoal, é sempre o menor ângulo entre os vetores que eu estou multiplicando, tá? Então, ó, aqui nós temos dois ângulos entre A e B, né? Temos o ângulo θ e o ângulo 360 menos θ, né? Então, a gente usa sempre o menor ângulo, beleza? Bom, então agora eu acho que fica claro. O produto escalar, ele vai ser o produto entre módulos. Quais módulos? O módulo do primeiro vetor, que é o A, com a projeção do segundo na direção do B, ou seja, o B cosseno θ. Então, a gente pode definir aqui, ó, o A escalar B, ele é o produto do primeiro, que é o módulo do A, vezes o módulo do B, vezes o cosseno do ângulo entre eles dois. Essa parte é o tamanho da projeção do B na direção do A, e esse aqui é o módulo do primeiro vetor, que é o A. Beleza? Então, assim que a gente define produto escalar. Pessoal, uma coisa interessante é que o produto escalar ele é comutativo. O que isso quer dizer? A escalar B ou B escalar A dá na mesma. Você tem o mesmo resultado. Você poderia usar esse mesmo raciocínio, só que agora, ao invés de projetar o B na direção do A, nós iríamos projetar o A na direção do B. Só que essa projeção seria dada por A cosseno θ. E da mesma forma, eu ia chegar em A vezes B vezes o cosseno θ. Ia dar exatamente o mesmo resultado. Beleza? Então, produto escalar tem essa definição. E com essa definição, eu mostrei para vocês que nós chegamos nessa equaçãozinha aqui, ó. A escalar B é igual ao produto do módulo do A com o módulo do B vezes o cosseno do menor ângulo entre A e B. Então, esse θ é o menor ângulo entre os vetores A e B. Tudo bem? Pessoal, uma outra coisa muito importante aqui é o seguinte. Aqui, ó, a igualdade aqui, ó, esse termo central, ele está me dizendo que é um módulo vezes outro módulo vezes um cosseno. Só que módulos são números, é o tamanho dos vetores. Então, pessoal, é muito importante você lembrar que o resultado de um produto escalar é um número, é um escalar, por isso que chama produto escalar. Então, você está multiplicando dois vetores e tem como resultado um número. Isso é uma característica do produto escalar. Beleza, pessoal? Então, isso é muito importante. O produto escalar entre dois vetores é um escalar, ou seja, o resultado dessa multiplicação entre os dois vetores vai ser um número, tá bom? Isso é uma informação importante. Pessoal, aqui eu mostrei para vocês como que a gente obtém o produto escalar, sabendo o módulo dos ângulos e o ângulo entre eles, né? Então, aqui eu estou usando a notação de módulo-ângulo. E se eu tiver os vetores na forma unitária, como que eu realizo o produto escalar? Pessoal, na forma unitária, o produto escalar ele vai ser feito de forma meio que algébrica. Em qual sentido? O vetor A ele pode ser escrito como a componente x do vetor A na direção y, mais a componente y do vetor A na direção j, mais a componente z do vetor A na direção k. E a mesma coisa acontece para o vetor B. E eu estou fazendo o produto escalar entre essas duas coisas, né? Entre o vetor A, que é escrito dessa forma, e o vetor B, que é escrito dessa forma. Então, a gente pode realizar uma multiplicação distributiva aqui. Só que você tem que lembrar que o i, j e k são vetores unitários, eles são vetores. Então, o que eu vou ter aqui são produtos escalares entre i com i, j com j, i com j, i com k. Então, a gente vai fazendo a distributiva. Só que aqui a gente enxerga uma coisa bem interessante, pessoal, que é o seguinte, olha só. Se eu fizer o produto escalar do vetor i, que é o vetor unitário na direção do eixo x, com o vetor j, se eu fizer esse produto aqui, por exemplo, ó, e o j é o vetor unitário na direção de y, a gente sabe que a direção x e a direção y formam um ângulo de 90 graus entre eles. Eles são perpendiculares, essas direções. Então, se a gente usar essa ideia para calcular esse produto, o cosseno do ângulo de 90 graus, que é o ângulo entre o i e o j, os vetores unitários na direção x e y, o ângulo é 90 graus. O cosseno de 90 graus a gente sabe que é zero. Então, todos esses produtos aqui cruzados, j com i com k, i com j, eles dão zero, porque eles são todos perpendiculares entre si. E o cosseno de 90 graus a gente sabe que dá zero. Então, todos os produtos cruzados aqui, ó, eles vão se cancelar.
vão sobrar apenas os produtos de I com I, J com J e K com K. Essa que é a ideia. Pessoal, I com I, os dois vetores são o mesmo, né? Então eles têm o mesmo sentido. Se dois vetores têm o mesmo sentido, o ângulo entre eles é de 0 graus. E a gente sabe que o cosseno de 0 graus é 1. Então, como esses vetores são unitários, né? O I com o I, o módulo do I é 1, o módulo do outro I é 1, e o cosseno entre eles, que é o ângulo de 0 graus, né? O cosseno de 0 graus, também é 1. E 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, esses produtos escalares entre os vetores unitários iguais têm um módulo igual a 1. E agora a gente pode realizar a distributiva. Olha como é que vai ficar o nosso resultado. Esse primeiro termo com esse primeiro termo é AX vezes BX vezes o I com I. Só que I com I dá 1. Então, sobra AX vezes BX. Componente X do vetor A vezes a componente X do vetor B. Mas, aí agora a gente faz aqui o J com J. Mesma coisa. O produto escalar entre o vetor J unitário e o vetor J unitário é 1 pelo mesmo raciocínio. Então, sobra a componente Y do A vezes a componente Y do B. E mais a componente componente Z do A vezes a componente Z do B. Então, sobram somente os produtos nas mesmas direções. Os produtos cruzados somem porque os vetores unitários são perpendiculares. Então, aqui a gente tem duas maneiras de obter um produto escalar. Nós podemos obter o produto escalar através da ideia de módulo ângulo, que é essa primeira definição que eu dei para vocês. E se eu tenho os vetores na forma unitária, o produto escalar vai ser dado pela soma dos produtos das componentes dos vetores, que é o que a gente obteve aqui, né? Soma dos produtos entre as componentes, na direção x, y e z. Beleza, pessoal? Então, esse é o produto escalar. É assim que a gente calcula ele. E agora eu vou mostrar um exemplinho para a gente ver como que a gente pode usar essas ideias aqui, tá bom? Então, vamos fazer aqui um exemplo de produto escalar. Então, vamos lá. Determine o menor ângulo entre os vetores A igual a menos 4i mais 3j e B igual a 12i menos 5j. Então, eu tenho dois vetores aqui na forma unitária e eu quero saber qual é o ângulo entre eles. Pessoal, um método muito bom de descobrir ângulo entre vetores é usando a ideia de produto escalar, beleza? Que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, primeiro ponto, nós lembramos que o produto escalar entre eles vai ser igual ao módulo do A vezes o módulo da projeção do B na direção do A, que é o B cosseno θ. Então, a gente pode lembrar que é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do menor ângulo entre eles. O que eu quero descobrir é exatamente esse ângulo θ aqui, né? É o que nós queremos descobrir. Então, o que eu vou fazer é descobrir cada elemento dessa equação. Eu vou descobrir quanto vale o A escalar B, vou descobrir quanto vale o módulo de A e vou descobrir quanto vale o módulo de B. Se eu souber essas três informações, eu consigo achar o cosseno do ângulo, logo eu sei qual é o ângulo. Beleza? Então, primeiro vamos achar o módulo do vetor A. Então, vamos lembrar que o módulo de um vetor ao quadrado é igual à soma dos quadrados das suas componentes, né? Então, os nossos dois vetores aqui, eles têm só componentes x e y, por isso que eu não coloquei aqui a componente ao quadrado do z, beleza? Mas vamos trabalhar então em duas dimensões, x e y. O AX é menos 4 e o AY é 3. Então, a gente coloca isso aqui. Pessoal, eu coloquei o 4 positivo, porque como eu vou elevar ao quadrado, né, o negativo vai sumir. Então, por isso que eu botei positivo, tá bom? E aí faz a continha. 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. 16 com 9, isso dá 25. E tira a raiz. O módulo do vetor A é de 5 unidades, né? Então, tá aqui, 5 unidades. Pessoal, não botei unidade, não dei dimensão, né? Então, só 5 é razoável, é suficiente. Vou fazer a mesma coisa para o vetor B. O módulo do vetor B ao quadrado vai ser igual a sua componente x ao quadrado mais sua componente y ao quadrado. Não tem componente z, só tem direção i e j. Então, ele está no plano xy, esse vetor, né? E aí, nós temos a mesma ideia.
b quadrado igual a 12 ao quadrado, que é a componente x do vetor b, mais 5 ao quadrado, que é a componente y do vetor b. De novo, não botei o menos, porque na verdade a componente aqui é menos 5, né? Eu não botei o menos porque eu estou elevando ao quadrado, beleza? 12 ao quadrado é 144, 5 ao quadrado é 25, 144 mais 25 dá, se eu não me engano, 169, e a raiz de 169 é 13, beleza? Então, o módulo do A eu já descobri, vale 5, o módulo do B eu já descobri, vale 13. Agora, só preciso descobrir quanto vale esse produto escalar. Como eu tenho os vetores na forma unitária, a gente pode usar o produto escalar na forma unitária, que eu mostrei para vocês agora há pouco no slide anterior. Então, nós lembramos que o produto escalar de vetores na forma unitária é igual à soma dos produtos das suas componentes de mesma direção, né? Então, é o AX vezes o BX, mais o AY vezes o BY, mais o AZ vezes o BZ. Então, a gente vai fazer isso para esses dois vetores. Colocando os valores, nós temos o seguinte. O AX é menos 4, agora eu estou colocando o sinal, agora é muito importante, tá, pessoal? Colocar o sinal, porque eu não estou elevando mais ao quadrado. Então, o AX é menos 4, o BX é 12, tá aqui. O AY é 3, o BY é menos 5, tá aqui também. E por último, pessoal, AZ e BZ valem 0, né? Nenhum dos dois vetores tem componentes na direção Z. Tudo bem? Bom, fazendo essa continha aqui, nós chegamos que o A escalar B vale menos 63. Aqui vai dar menos 48, aqui vai dar menos 15, e isso vai dar menos 63, beleza? Então, eu já descobri os três elementos, o módulo de A, o módulo de B e o valor do produto escalar. Agora a gente usa essa equaçãozinha para descobrir o valor do ângulo. Então, vamos fazer, coloquei a equação aqui. O produto escalar é menos 63, o módulo de A é 5, o módulo do B é 13. 5 vezes 13, eu acho que dá 65. E esse 65 passa para o outro lado dividindo. Então, o cosseno do ângulo θ é menos 63 sobre 65. Beleza, pessoal? Se a gente tirar o arco tangente dessa fração, galera, eu não dividi aqui porque vai dar um número muito feio. Então, eu preferi deixar na forma de fração, tá? O arco cosseno disso aqui, se você fizer em qualquer calculadora científica, calcula esse arco cosseno. Ou até calculadora de celular, eu acho que já está calculando, não tenho certeza. Você vai ver que o ângulo, o menor ângulo entre os vetores A e B é um ângulo de 165,5 graus. Então, eles são quase em sentidos opostos, né? Se esse ângulo fosse de 180 graus, eles seriam em sentidos opostos, que seria o caso do cosseno da menos 1. Mas aqui não deu esse caso. O ângulo é de 165,5 graus. Beleza? Vamos ver se isso é verdade. Vamos ver se esse resultado ele faz sentido. Então, eu vou pegar aqui e vou desenhar os vetores do jeitinho que eles são. Ó. Desenhar o vetor A, ele tem menos 4 unidades aqui, né? Então, são 4 unidades na direção negativa do eixo X e 3 unidades na direção positiva do eixo Y. Então, ele veio 3 para a esquerda e sobe 3. Então, esse é o nosso vetor A. Está aqui, seguindo bonitinho a escala do nosso quadriculado aqui. Agora, eu vou desenhar o B. Ó. São 12 unidades para a direita e descendo 5 unidades. Então, fiz aqui o vetor B, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai até o final. E desce 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse é meu vetor B. Tá aí meus dois vetores, desenhados direitinho. O menor ângulo entre eles é esse ângulo aqui, que faz sentido ser um ângulo de 165,5 graus, né, pessoal? Esse outro ângulo aqui ele seria maior, que seria 360 menos esse valor, que eu não vou fazer essa conta aqui de cabeça, não. Tá bom? Então, pessoal, é assim que a gente usa produto escalar para resolver problemas. O produto escalar é muito útil para descobrir ângulo entre vetores ou para obter algum outro resultado. A gente vai ver aí em alguns exercícios mais aí. E é essa a ideia. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente resolve ou como que é definido a outra multiplicação de vetores, que é o produto vetorial. Beleza? Vamos fazer isso agora.